meu nome é Pedro Lopes de Carvalho Ferreira, eu estou aqui muito feliz de inaugurar essa final do Open Minas, tem sido discutivelmente, na verdade, indiscutivelmente, o melhor campeonato que eu participei nos meus 3 anos de debate, mas já adiantando de qualquer maneira sobre o que a gente vai falar aqui hoje, como é que é de fato essa política minerária exportadora do Brasil e por que a gente de fato repudia ela nessas linhas. Primeiro, o que a gente vem falar aqui dessa política minerária brasileira é como é que ela é extremamente dependente da prática minerária, e isso faz com que no Brasil especificamente, enquanto a atividade minerária é predatória em qualquer lugar, no Brasil ela é monstruosa, ela é monstro em todos os sentidos, ela é imensa, ela ocupa, como eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, um grande espaço na nossa balança comercial, um grande espaço nas nossas exportações, o que tem uma série de problemas, especificamente ambientais e econômicos, que é o que a gente vai trabalhar aqui nesse debate de maneira geral. Primeiro, estou falando que a mineração no Brasil, essa política minerária exportadora, ela é um monstro, e ela é mesmo. Basicamente, a gente tem uma fonte muito interessante, que é o Atlas da Complexidade Econômica, lá de Harvard. Ele mostra para a gente que a exportação brasileira, 12% dela é simplesmente minério de ferro. Começa por aí. 20% do total dela é simplesmente minério em geral, e 30%, mais de 30% dela envolve metal processado e pedras preciosas. Em relação à balança comercial brasileira, 25% de toda a balança comercial brasileira no Brasil é feita por mineração. Isso basicamente quer dizer que a gente tem pouca diversidade de atividades no Brasil, como a minha dupla especificamente vai trabalhar, e as consequências disso, mas mais do que isso, no caso ambiental, que é a minha tese principal, isso faz com que a gente alimente esse monstro, alimente essa máquina que já é predatória em casos normais, a níveis que são simplesmente terríveis para a realidade ambiental brasileira. E como é que a gente vê isso na prática, no fim das contas? Primeiro, o Brasil, acho que é o maior norte que a gente pode ver como é que o Brasil alimenta essa circunstância, além de se pautar nessa exportação de minério, é literalmente financiando a própria indústria. O BNDES anda de mãos dadas, por exemplo, com a Vale há muito tempo já no Brasil, alimentando ela com recursos de maneira brutal. De tal maneira, inclusive, que muitos dos lucros que o próprio Brasil consegue, que a própria Vale, por exemplo, consegue dentro do Brasil, é muito advindo desse tipo de financiamento. As prioridades do Estado brasileiro, elas estão de mão dadas até o momento com a lógica da mineração, e o que eu vou mostrar mais tarde é que elas não deveriam estar. Enfim, quando a gente fala aqui de por que essa dano ambiental é tão grande, acho que o melhor ponto que eu preciso, o maior ponto mesmo, é a lógica do intemperismo das rochas. Em muita síntese, intemperismo de rocha é simplesmente o fato de que você lida com, obviamente, pedras na mineração, você quebra o chão, você faz buracos, você cava muito fundo, e o que você faz com as rochas nesse processo é que você interfere com um processo de intemperismo que é da porosidade e da lógica de que você tem dentro dessas pedras. É ar, é água e é similares. Por que isso é relevante em termos de ambientalismo de maneira geral? O que você mais libera dentro dessas rochas quando você passa por um processo de mineração massivo e descontrolado é carbono. Carbono que alimenta principalmente o aquecimento global, que é discutivelmente basicamente o maior impacto ambiental que a gente tem no mundo hoje em dia. Inclusive, o relógio do fim do mundo, que antigamente foi projetado para lidar com impactos nucleares, de guerra internacional e por aí vai, hoje em dia ele está muito mais ligado com a maior ameaça ao desenvolvimento humano e da extinção da vida humana é o aquecimento global. Só em 2015 ele mudou 2 minutos, e hoje em dia só falta 2 minutos também para que ele chegue à meia-noite, que é o dia do juízo final, e ele mudou 2 minutos por causa desse mesmo aquecimento global. A gente solta no mundo 100 a 450 quilos de carbono por hectare de mineração por ano no mundo inteiro. E o Brasil, com todos esses números, com o tamanho do território que tem, com a relevância do sistema da mineração, é responsável por boa parte disso aqui. No fim das contas, o intemperismo da rocha, por si só, gera um caos ambiental tão grande em termos de aquecimento global que isso, por si só, já valeria o nosso repúdio. Deputado? Senhor deputado, esse intemperismo que o senhor fala por exemplo, característico de escudos de terrenos sedimentares, de onde é tirado o petróleo. A gente está falando de mineração, de minério de ferro, que são escudos cristalinos. Logo, isso não acontece no tipo de solo em que a mineração acontece. Esse tipo de evento acontece na mineração de petróleo, não de minério de ferro, que é a principal característica da Vale. Mais uma vez, os tipos que a gente tem de mineração em termos de solo, especificamente, eles têm uma boa diversidade. Os tipos de solo, os tipos de minério que são extraídos desse solo, nos estratos brasileiros, principalmente Minas Gerais, Piauí e afins, no Brasil, tem uma diversidade de solo que ocorre, sim, esse processo de sedimentação, sim, com as rochas tratadas aqui em questão. Mas, para além disso, inclusive, a gente também tem uma lógica no Brasil que é simplesmente inerente à lógica da mineração, mas que, mais uma vez, é maximizada no monstro brasileiro, que é de simplesmente desmatamento. Puro e simples, isso é básico. Para você entrar nos processos de mineração, você tem que desmatar, você tem que tirar a floresta dali de dentro. E mais além dos benefícios que a gente já conhece do desmatamento, que é lidar com diversidade ambiental, tirar uma boa diversidade de plantas e animais dali de dentro e por aí vai, a gente tem que um processo de reflorestamento que o Brasil supostamente tenta fazer, quando é feito, é muito mal feito. A lógica da Vale, de novo, ela tende a ser o melhor exemplo possível. Enquanto a Vale ela tem algumas lógicas interessantes de reflorestamento pelo mundo, no Brasil, especificamente, a maior parte do reflorestamento da Vale é feito na base de eucalipto. Eucalipto que é uma planta que é colocada na maior parte dos territórios minerados, e por que ele não resolve nem um pouco o problema? Ele fica bonitinho, porque a árvore verde vai para o postal, vai para a propaganda da Vale, mas ele não retorna nem 1% da diversidade ambiental que existia ali antes, seja em termos de plantas, seja em termos de animais. Eles não lidam com aquele tipo de ambiente da mesma maneira. Então, simplesmente, é um negócio de fachada, e é a prática mais comum dentro das grandes mineradoras brasileiras como um todo. E, por fim, antes de considerar mais pontos que eu queria já colocar, uma perspectiva alternativa em lógica, que é o que a gente quer trabalhar aqui na oposição. A gente, basicamente, quer uma mudança de paradigma na economia brasileira, porque a gente entende que mineração, obviamente, é importante. Ela tem relevância social, ela tem relevância econômica, mas, ainda assim, não dá para tratar como a gente trata hoje, não dá para manter a política brasileira. E, por isso, a gente acha interessante uma coisa nas linhas de, por exemplo, o Green New Deal, que tem sido exposto nos Estados Unidos, que é um
mudança de paradigma em torno da economia verde. Basicamente, a gente vai tentar mudar as nossas fontes econômicas com mais diversidade, como é o caso do Brasil, meu colega deputado vai falar disso. A gente também vai trabalhar com uma lógica de economia verde, que vai, por exemplo, mudar essa relação que eu expus aqui até o momento, do Estado brasileiro com a lógica da mineração. A gente vai tentar tirar esse investimento massivo que se tem hoje em dia nessa indústria predatória monstruosa com a qual o Brasil trabalha e tentar realocar ele em outras lógicas interessantes de investimento, em outras áreas de interesse, em outras produções industriais que sejam muito mais interessantes e que sejam agora criadas e produzidas com uma lógica de economia verde sendo colocada em pauta. E é isso que a gente precisa, principalmente porque, por um último ponto, a lógica mineradora tem todos esses problemas, ela tem data de validade. Particularmente, Lúcio Flávio Pinto, que é um jornalista muito interessante, que trabalha muito com uma lógica ambiental, minerador especificamente no Brasil, e faz trabalho investigativo, diz para a gente que a gente está passando por um processo de esgotamento mineral. Isso já é comum numa área específica. Às vezes, uma área que você cava, o minério acaba, você passa para a próxima. Mas a lógica que a gente tem de projeção disso no Brasil é que todo minério que a gente está trabalhando, com a escala que a gente produz hoje em dia de minério no Brasil, ele vai terminar em menos de 100 anos, especificamente. Ela é uma política datada, é uma política com tempo limite que é urgente, porque para você fazer essa mudança de paradigma que a gente precisa que seja feito, você precisa de tempo. E se é para mudar de fato, a gente precisa fazer isso agora. É assim que a gente trabalha com essa perspectiva. A atividade mineradora, ela traz esses danos de uma maneira mais uma vez, tão grotesca nos sentidos colocados, havendo um aquecimento global de maneira gritante, dominando a balança comercial brasileira, interferindo nos processos de reflorestamento, de maneira geral, no mínimo 3 grandes estados brasileiros e vários outros em pontos menores, de maneira que isso precisa ser levado em conta. Então, outras faces do debate, obviamente, também são importantes em termos de aquecimento global e similares. Mudar a fonte energética, como eu mencionei, é um deles. Mas não dá para mudar a perspectiva sem mudar a lógica de produção econômica que um país adota. A circunstância que o Brasil trabalha com mineração, ela é datada. Ela tem menos de 100 anos de prazo de validade, ela tem uma estrutura gigante que precisa ser desmontada e reestruturada, e ela é urgente e é para hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Estevão Mota Souza, sou membro aspirante da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará. Antes de mais nada, obrigado pela presença de todos que nos acompanham, tanto presencialmente quanto virtualmente, a nobre mesa adjudicadora, as bancadas da defesa e da oposição. Antes de mais nada, gostaria de falar que esta é a minha primeira final num evento desta magnitude. Estou mais do que feliz de estar aqui representando a minha universidade. Tomara que o movimento se engrandeça cada vez mais e tenhamos torneios cada vez maiores. E antes de mais nada, gostaria de falar que concordo em alguns pontos com o senhor deputado Lopes. Realmente, o que a gente procura é uma mineração verde, uma mineração que não complua e que não cause todos esses efeitos maléficos que o senhor mandou. Mas a linha que eu gostaria de adotar é que justamente esta política de exportação é que vai proporcionar esse tipo de benefício para a gente, justamente pela maior modernização que está dentro dessa cultura. Ela tem um maior índice de lucro do que uma indústria voltada, por exemplo, para a produção nacional. E a modernização ela está intrinsecamente relacionada com a capacidade de capital que eu tenho para investir em modernização. Logo, eu consigo modernizar mais a minha indústria e modernizá-la mais rápida, coisa que, inclusive, já está sendo feita pela própria Vale, como, por exemplo, a implantação do complexo minerador em Canaã dos Carajás. Projeto esse que vai diminuir incrivelmente todos esses procedimentos que o senhor disse que são benéficos. Liberação de carbono. Com a implantação desse projeto, que vai ser um dos maiores e mais modernos da área, vai cair em 50% a emissão de CO2 média. Vai, por exemplo, preservar, e não é reflorestar com eucalipto, por exemplo, como o senhor mandou, mas preservar a área ao redor em 10,3 mil hectares. Ou seja, esta indústria verde que o senhor disse que nós devemos tanto colocar, ela está intrinsecamente relacionada a essa política exportadora, pois ela proporciona um maior lucro e esse maior lucro tem maior capacidade de investimento e de inovação dentro da própria indústria. E em nenhum momento o senhor falou que extinguir essa indústria extinguiria os problemas que o senhor mesmo apontou. Aliás, o senhor falou características maléficas da mineração como um todo, não apenas da política de exportação em si. O senhor quer responder? Pode perguntar. Bom, no mundo, essa lógica tão lucrativa assim da indústria, na verdade, não faz com que tanto governos quanto as próprias empresas não queiram mudar a sua perspectiva de negócios? Não, senhor, porque, como eu mesmo disse, há uma maior margem de lucro, ou seja, uma possibilidade dessa modernização, e, ao mesmo tempo, o mercado exportador, o mercado externo, ele é muito mais competitivo do que um mercado interior. E uma competitividade sempre incentiva a maior modernização, porque senão você fica para trás. Eu tenho, sim, que incentivar e eu sou estimulado, tanto pela possibilidade, ou seja, pela minha margem de lucro superior, tanto pelo incentivo da própria competitividade do mercado. Ou seja, eu sou incentivado e eu tenho a possibilidade de fazê-lo. E como? Apenas com essa política de exportação. E essa política de exportação que proporcionará que nós atinjamos essa mineração verde que o senhor tanto preza. Logo, eu concedo esse ponto, a gente quer esse tipo de mineração, mas em nenhum momento o senhor falou por que a política de exportação especificamente vai contra esse objetivo que ambos procuramos. Outro ponto que eu gostaria de mencionar é que muito é mencionado que, olha, o Brasil é um país subdesenvolvido porque a gente só exporta commodity, a gente exporta minério, a gente não produz muita coisa aqui dentro, mas eu gostaria de dizer que isso não está em nenhum momento relacionado com o subdesenvolvimento do Brasil. Pelo contrário, países grandes em desenvolvimento, como os Estados Unidos,
Unidos ainda são grandes produtores de commodity. A China, por exemplo, também é uma grande produtora. O que acontece é que não há uma relação intrínseca entre a política de mineração e o nosso subdesenvolvimento. O que gera o nosso subdesenvolvimento é a nossa abusiva carga tributária. O que causa o nosso desenvolvimento é a nossa taxa de produtividade, que é lá nas alturas. A gente produz igual países da África que estão em guerra civil. Se a gente quer estimular a nossa produtividade, a gente deve, para começar, facilitar a atividade empreendedora. Mas eu reitero, isso não tem nenhuma relação intrínseca, nenhum nexo de causalidade com essa política de exportação, que só traz benefícios para a indústria nacional, para a indústria internacional e para o povo, a sociedade brasileira como um todo. Outro ponto, inclusive um dado mencionado pelo senhor, que eu adorei, porque o senhor adiantou, que é justamente a importância desse saldo comercial. Realmente, as exportações representam 25% do saldo comercial brasileiro. Mas isso não significa que nós somos dependentes deles, significa que nós somos premiados. Nós, o Brasil, nós possuímos as maiores reservas minerais do mundo. Então, a gente ter essa maior complexidade e utilizar essas reservas é mal? Não, a gente está aproveitando de um recurso natural que nós mesmos possuímos. A gente está aproveitando daquilo que Deus proporcionou ao nosso povo, que está dentro da nossa nação, que são os nossos recursos naturais. É aquilo que proporciona e que dará o caminho para a nossa riqueza, para o nosso desenvolvimento. Além disso, esse índice superavitário que é proporcionado pela indústria da mineração na sua política exportadora, ela proporciona acúmulo de capitais. Esses acúmulos de capitais fazem com que eu consiga atribuir e concentrar capital dentro do meu país, justamente pelo superávit determinado nessa balança comercial, eu consiga, com esse dinheiro, modernizar e incentivar outros tipos de indústria. A Vale, por exemplo, pode expandir suas características para produzir coisas dentro da indústria nacional. Aí é sempre essa possibilidade. Logo, o que acontece é que a política exportadora proporciona mais benefícios do que os malefícios que o senhor mencionou, inclusive porque os malefícios estão intrínsecos à atividade mineradora como um todo. Mas já que ela traz tantos benefícios, e nós necessitamos continuar até pelas demandas do mercado, é bem mais essencial que nós continuemos com a política que proporcione a maior possibilidade de melhora. E aquela que possui a maior possibilidade de melhora nessas condições e nesses problemas que o senhor mencionou, é justamente uma política exportadora, pela maior taxa de lucro e pela possibilidade de fazê-lo, graças à competitividade do mercado internacional. O senhor está reconhecido. Enquanto algumas questões realmente são intrínsecas à realidade mineradora, não é por isso que a gente quer uma atividade, uma lógica de exportação mais ambientalmente responsável, mais humana, diferente da que a gente tem hoje? Sim, senhor deputado, e é justamente esse tipo de atividade que eu quero incentivar. Eu consigo concordar com o senhor que eu quero uma mineração com todo esse tipo. Eu quero uma mineração mais verde, quero uma mineração mais humana, mais socialmente responsável. O que eu estou diferindo do senhor é que em nenhum momento esse tipo de indústria, esse tipo de mineração que nós dois desejamos será alcançada, senão pelo movimento, pela política exportadora. Por quê? Pelas características dela própria que eu mencionei. O senhor preocupa tanto, por exemplo, o fator social e outros pontos, mas justamente dentro do próprio projeto do complexo minerador em Canaã dos Carajás, que eu próprio mencionei, há também importação com essa sociedade. Muitos empregos serão gerados, o teor de ferro que lá será utilizado será melhor utilizado para outras atividades, para além do mero lucro, com a preservação do meio ambiente, com maior importação e inclusive, investimento social dentro da própria região, ou seja, eu consigo desenvolver as empresas ao meu redor. Mas me tirou dúvida, como é que a gente vai fazer todas essas medidas que o senhor propõe, toda essa modernização, sem o dinheiro necessário para fazê-lo e sem o incentivo necessário para fazê-lo? O incentivo necessário é proposto pela indústria com caráter exportador, pela competitividade. E a possibilidade de fazê-la é pelo dinheiro grande e o grande lucro que ela proporciona. Logo, em nenhum momento, a gente diz que não quer uma mineração boa, mas o caminho para essa mineração boa é pela política exportadora. Muito obrigado. Boa noite, eu acho, a todos. E eu quero resolver esse debate primeiro, contra-argumentando a primeira oposição. Eu acho que ele não entendeu direito a moção, porque ela fala da atual política exportadora da Vale, não do dever ser, não que ela deveria ser. Hoje, a política da Vale ou da mineração em geral é de estourar barragem, e não de fazer política verde, não de fazer outra coisa. E tem uma barragem para estourar agora, aqui do lado, olha, 200 quilômetros daqui, em Barão de Cocais, está para estourar nessa semana. Então, a política atual é essa. Os senhores não identificaram corretamente, o que faz o primeiro caso da defesa cair todo. Mas não o suficiente. Ele fala também que gera maior lucro. Como eu disse, isso gera maior lucro. Agora eu vou te contar o que outra pessoa disse. Celso Furtado, economista, o que ele disse para a gente, não o que o senhor disse. Celso Furtado, ele analisou o que a gente chama da doença holandesa. Ele vem e explica para a gente o seguinte: em países que têm commodities muito fortes e a gente ganha muito com commodities, a gente gera um problema grave na economia como um todo, que é a desindustrialização. Isso é um problema grave. Isso aconteceu na Holanda, quando a Holanda tinha um commodity muito forte, ou também aqui na nossa vizinha Venezuela com petróleo. Ela
exportava e lucrava muito com o petróleo, exatamente isso. Como ela lucrava muito com o petróleo, isso gera um efeito diverso. Em vez dos países quererem tentar outras coisas que são mais arriscadas, a gente vai pela coisa mais direta, mais acessível, porque petróleo ou minério sempre vai ter valor, é só você vender. E desde o boom de commodities dos anos 2000, 2003, 2005 ali, que a Vale começou a lucrar vertiginosamente muito, o Minas Gerais, que é um estado onde a Vale está muito concentrada, sofreu uma desindustrialização tremenda. Se a gente comparar com São Paulo hoje em dia é muito mais industrializado, mesmo que anteriormente a gente tinha algum pareamento. Então, o que Celso Furtado conta para a gente é o seguinte: não acontece o que a primeira oposição diz. O que acontece é uma desindustrialização e não gera nenhum efeito reverso para a sociedade como um todo. Então, o custo de oportunidade que a gente tem aqui é muito grande. A gente tem um custo de oportunidade tremendo. Em vez de a gente estar trabalhando pela industrialização do país, que é o stakeholder principal aqui, o Brasil, em vez de a gente estar trabalhando para isso, não, a gente está trabalhando para enriquecer acionista, para enriquecer uma política que vende e fica distribuindo lucro para acionista, em vez de passar para todo mundo que compõe o Brasil como um todo. Por favor, deputados, agora ou nunca. Obrigado, deputado. Os Estados Unidos exportam 10 vezes mais petróleo e minério de ferro do que o Brasil, e eles não passam por esse fenômeno que o senhor mencionou. Só que os Estados Unidos, isso é uma falsa simetria. Os Estados Unidos faz 10 vezes mais, mas a nossa economia como um todo deve ser 10 vezes menor que a dos Estados Unidos. Então, isso não tem proporção nenhuma. Isso é simplesmente uma falsa simetria dos senhores. Mas também a gente tem um outro problema. Ele fala que o problema aqui também é da abusividade de taxas, e isso a gente tem que quebrar agora, falando da Lei Candir. O que é a Lei Candir? Não sei se os senhores conhecem, que é a Lei Complementar 87 de 1996. Que prevê a não incidência de ICMS em produtos de exportação, como commodities. Ou seja, o Estado brasileiro não lucra com commodities. Isso tem que acabar agora. O Estado brasileiro, pela Lei Candir, principalmente o estado de Minas Gerais, ele não recebe o ICMS, que é o principal imposto estadual. E de todo o ICMS, 25% também iria para os municípios, que, pelo que a gente conhece da administração pública, pelo princípio da subsidiariedade, ele é o primeiro ente que tem que prover para os cidadãos brasileiros. Ou seja, os municípios hoje estão falidos, o Estado brasileiro abre mão para ficar beneficiando a mineradora e a atual política exportadora do Brasil fica enriquecendo acionista e não gerando efeitos para a própria sociedade, que é com quem ele deve ter compromisso. Então, a gente tem um problema aqui muito grande, e a União deveria compensar esses valores, mas ela não faz isso, e é o principal exposto. A AGE de Minas Gerais entrou com uma ação no STF para questionar isso, e a gente está falando de 100 bilhões de reais em 2 décadas. Não é pouco dinheiro, não, é 100 bilhões de reais. A FEBRAFIT, que é a Federação Brasileira de Associação de Fiscais de Tributos Estaduais, ainda fala que, num estudo de 2019, já fala que está batendo 135 bilhões de reais. 135. Um Estado brasileiro que está quebrado, hoje o Estado de Minas Gerais está quebrado, não está pagando aposentado. E o senhor vem me falar que é pela alta taxa da tributação? Não, o ICMS não chega. E a gente ainda tem um outro problema muito, muito grande, que são os municípios, que, de novo, são um stakeholder essencial para esse debate, porque eles são quem lida direto com a população, é quem fica embaixo de lama na atual política econômica brasileira. Eles ficam recebendo migalhas, que eles ficam recebendo tão somente o CEFEM, que são os royalties do petróleo. E a gente tem hoje municípios em Minas Gerais que dependem 30% do seu orçamento só dos royalties do petróleo. Então, a gente tem uma dependência tremenda, essencial aqui, do Estado brasileiro sendo cooptado por uma grande empresa. A gente tem um Estado brasileiro não sendo fiel a quem ele deve cumprir, que é a grande questão aqui. Quem é o Brasil? Qual que é a grande questão? O Brasil, ele funciona da união dos seus entes e dos seus cidadãos. E pela atual política exportadora de minério, a gente está lesando os dois diretamente. Primeiro, pelos seus entes, porque os estados não conseguem recolher, os municípios não conseguem recolher, eles ficam dependentes de empresas que fazem o que querem, que compram laudo, que faz o que faz e acontece dentro dos municípios, coloca lama até no teto das casas, depois fica pagando mixaria que não compensa direito as pessoas que foram lesadas e tiram as pessoas ali de dentro. E a gente não pode deixar de falar de outro stakeholder que é muito importante aqui, que são os povos originários do Brasil, os silvícolas, que são lesados diretamente por essa política predatória brasileira. A gente tem tribos indígenas aqui em Minas Gerais que perderam o rio, que era praticamente uma entidade deles. A gente tem Krenak, eu acho, eu perdi o nome, mas que eles perderam diretamente seu modo de vida, a sua entidade mãe, que era o rio. Ou seja, a gente tem perdas não só econômicas, mas também simbólicas aqui dentro para os povos originários que devem ser resguardados pelos estados brasileiros. Então, para resolver esse debate, a gente tem que voltar de novo para o stakeholder. Vamos lá, os entes. Os entes, não vou aceitar mais.
os entes têm um problema grave aqui, porque, de novo, eles não recolhem e não conseguem gerar nenhum benefício difuso para a sociedade como um todo. Problema 1. Problema 2, os cidadãos sofrem diretamente. Sabe por quê? Porque nada que eles possam falar de economia aqui fica em cima do que o Pedro Lopes falou para a gente, porque não tem emprego, não tem dinheiro sem meio ambiente. A partir do momento que acabar, que não tiver água para beber, que não tiver lugar para plantar, que só tiver o nosso terreno igual a 381, cheio de buraco, para ficar escavando, procurando minério, a partir do momento que a gente não tem mais meio ambiente, nada econômico sustenta, porque o meio ambiente é a base de tudo. Se a gente não tem uma política ecológica firme, forte, guiando todo o Brasil, a gente está lesando diretamente os cidadãos, porque não tem dinheiro que compra água quando acaba, não tem dinheiro que compra comida onde não tem mais lugar para plantar. E é isso que é a urgência de acabar com a atual política minerária brasileira. E é por isso que fica mais que claro que nenhum dos argumentos que a oposição pode trazer refuta isso e a defesa ganha esse debate de longe. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Jorge, eu sou membro efetivo da Sociedade de Debates da UFC e queria cumprimentar todos vocês aqui. É um prazer enorme chegar a essa final. É difícil jogar fora de casa, eu admito, mas eu espero que seja um ótimo debate, que a gente tire várias conclusões aqui, porque isso é importante para o futuro do Brasil. E nós aqui somos o futuro do Brasil, a gente tem que saber como isso funciona. Vamos lá. O Estevão já trouxe bons pontos, eles também trouxeram bons pontos, mas a gente precisa tocar para, de fato, mostrar os interessados desse debate e mostrar como ele se resolve. E vamos lá, logo para o nosso primeiro ponto, que é a capacidade de reparação que a gente tem para tornar esse fim ou salvar se ocorrer algum problema. E vamos entender o que é que eu estou explicando, porque vai ser um pouquinho complexo. Independente de mudar essa visão, de parar de ser exportação e só manutenção do mercado interno, eu preciso de mineração no Brasil. Acho que todos concordam com isso. Se eu não tiver a mineração, eu vou quebrar a minha indústria nacional. A única coisa que eu posso mudar é parar de ser para o mercado externo e ser para o mercado interno. Mas aí a gente vai para um fato novo. O que acontece? A produção, ela sempre possui riscos, esses riscos que vocês alegaram, e eu concordo, eu cedo para vocês que existem esses riscos de produção. Só que a partir do momento que eu paro de vender para fora e paro de ter muito dinheiro, eu não tenho nenhuma capacidade de reparar caso aconteça um acidente desse. Então a Vale, que é uma empresa que vale bilhões e bilhões, tem capacidade de reparar as vítimas desses acidentes que ocorrem. E são problemáticos, enormes, a gente é totalmente contrário a isso, a gente defende novos modelos, mas caso aconteça, ela tem essa possibilidade, porque esse perigo sempre vai existir. E, segundo, a gente tem que olhar como seria essa reparação que vocês propõem. Vocês propõem uma mudança, mas vocês não dizem como ela vai acontecer. E vamos olhar um pouco para o lado econômico. Segundo o Ministério de Minas e Energia, ele disse que seria necessário mais ou menos 500 bilhões de reais, numa média de 50 anos, para desativar as barragens que existem no Brasil. Quem ia pagar por isso esse tempo inteiro se a gente não está vendendo minério lá para fora? Vocês concordam comigo como vai ficando impossível? E ainda no caso, se eu não tiver essa capacidade, eu não sei quem vai reinvestir ou mudar esse lugar de dinheiro. Mas vamos voltar de novo para essa questão. Vamos lá para os investimentos. No caso do Brasil abandonar essa política, ele vai precisar investir em outras áreas para recompensar o nosso PIB. Eles trouxeram muito bem que o nosso PIB é dependente da mineração. Então vamos dar exemplos aqui. Eu vou dar uma dica. Eles podiam ter tratado disso, mas não trouxeram. Falar, por exemplo, do investimento em siderúrgicas seria bem interessante. O Brasil vai parar de exportar minério e exportar placas de aço que são mais caras. Só que eu vou mostrar para vocês que isso também é impossível, mesmo que eles tivessem trazido. Primeira coisa, que alguém ia precisar investir nisso. Ninguém ia conseguir investir, porque a partir do momento que a Vale para de exportar, ela não tem mais dinheiro e o governo do Brasil, eu não preciso dizer para vocês, que tem 200 bi de déficit, ele não consegue manter nem a educação. A minha faculdade, o teto está caindo, a UFC. Então isso é porque o governo está cortando demais os gastos. Em relação aos investimentos, ele fez um contingenciamento de 80%, não foi 30% como as universidades. Então, se não acontecer isso, a economia vai parar e o país não vai para frente. Sempre vem das exportações a força que leva à industrialização, ao contrário do que ele falou. E eu peço que os senhores estudem um pouco da história do Brasil, como ocorreu a industrialização lá atrás em São Paulo. O café é uma commodity e era vendida como matéria-prima, e dessa reserva de capital acumulada aí, o Brasil pôde investir aonde? Nas indústrias de São Paulo. A partir do momento que o mercado muda, a infraestrutura mudou e tinha capacidade para esse investimento, a economia começou a crescer. E a partir do momento, mesmo que eles fossem investir em siderúrgica, eu não teria capacidade, não é só investir em siderúrgica, eu ia precisar investir em matriz energética, em investimentos de estradas, etc. E isso tudo ia se tornar impossível. Ou mesmo que vocês proporcionam que a mineração verde, que sem a Vale seria mais impossível ainda, porque ela tem um retorno menor e a empresa não vende para fora ganhando os lucros. Seria completamente impossível. E vamos para o outro ponto, que é
mais uma vez, perdão aqui, é a questão do aproveitamento de crises e demandas externas. A partir do momento que o Brasil tem uma política preparada não só para o interno, mas também para o externo, a gente pode aproveitar diversas oportunidades que aparecem. Por exemplo, o México ganhou bilhões e bilhões durante a crise do petróleo porque ele tinha uma política reservada para vender petróleo para fora quando houvesse alguma crise. E eu vou explicar uma crise que está muito próxima de chegar. A crise entre China e Estados Unidos, uma guerra comercial. Se vocês não sabem, boa parte do minério de ferro da China vem dos Estados Unidos. Mas o que é que está acontecendo? O presidente Trump está fazendo uma guerra comercial. E segundo o The New York Times, o Brasil pode ganhar até 30 bilhões a mais na venda de minério de ferro para a China agora nessa oportunidade. Seria muito bom, né, senhores deputados? Nesse momento que a gente está completamente quebrado, receber esse dinheiro a mais e crescer a nossa economia. Só que se vocês mudarem essa política, vocês não vão aproveitar isso. E o Brasil não vai ganhar nenhum nem outro. E o quarto ponto que a gente entra é em relação ao fator social. Perdão, reconheço sua pergunta, desculpa dizer. O senhor falou mais cedo sobre manter a política de mineração, mas basicamente isso não é manter um problema monstruoso para tentar mais tarde, se possível, talvez, às vezes sem sucesso, consertar os danos dessa política? Muito obrigado, senhor deputado. Eu mostrei para o senhor aqui que é impossível acabar com todas as barragens. Então, essa chance de acidente pode ocorrer sempre. Só que é melhor que eu tenha alguém que possa pagar e dar indenizações caso aconteça do que se ninguém pagar ou o governo ter que pagar esse valor. Mas vamos lá para o fator social. A primeira questão é que o Brasil tem um problema sério de desemprego. 13,2 milhões de desempregados no país. E sabe qual é um dos setores que mais emprega no país? Adivinhem. A mineração. A mineração é um dos setores que mais emprega no país. E a partir do momento que eu acabo esse setor, e eu posso ir até, pronto, vamos lá, vocês não usaram esse argumento, mas para a indústria tecnológica, essa indústria tecnológica ela é mais automatizada e tem menos empregos e menos e menos e menos. E esse caso que a gente tem de alto desemprego no Brasil vai só piorar e o povo vai sofrer ainda mais. Mas se é isso que vocês defendem, de fato pode acontecer. Mas vamos lá, ainda tem outro ponto a mais. A população brasileira, infelizmente, eu queria que todos tivessem acesso à universidade como nós tivemos, mas a maioria não tem. Então, a maior parte da nossa população não é capacitada para trabalhar em grandes indústrias ou em grandes coisas tecnológicas. Então, onde é que elas podem trabalhar? Em minas de ferro. E nesse caso, eu sei que isso não é o melhor do cenário, mas a gente tem que trabalhar com o pior caso possível. Como esse caso existe e no momento a gente não tem onde empregar essas pessoas, a gente tem essa necessidade de fazer isso. E agora a gente vai direto para o que vocês falaram em relação às cidades e os municípios. Beleza, o imposto pode não ir diretamente para eles, como o senhor falou de fato, mas a Vale é que mantém a economia daquele país, a Vale ou daquela cidade, a Vale. Por exemplo, o estado de Minas Gerais ele depende em média de 35% da mineração. Então, esse imposto que ele recebe, as atividades subsidiárias que são de terceiros, são impactos de terceiros, sem ser imposto propriamente dito, e o Estado ganha, a economia cresce, são essenciais para a economia do Estado. E a partir do momento que eu tiro isso, vai só piorar a questão social. Os estados como Pará não vai mais conseguir manter seus hospitais, suas escolas e etc. Minas Gerais, a mesma coisa. Então vai ter um sofrimento muito maior para a população do que vocês estão propondo aí. Em vez de ser, infelizmente, acontecer as mortes que tem nos acidentes, que a gente não quer que isso aconteça nenhuma vez, vai ser muito maior porque eu vou quebrar o sistema de saúde dessas regiões e etc. E por último, o Gandra falou aqui sobre invadir e tomar as terras dos indígenas. Eu não sei, mas eu fiz uma pesquisa há pouco tempo, eu estava estudando isso na faculdade, e tem as reservas indígenas, que são lugares onde não podem fazer a mineração. Você disse, as pessoas que moravam ali atualmente, e eu não posso invadir esse território, tomar e fazer a mineração lá, porque é território dele. Então a Vale sempre tem que respeitar esses territórios. A gente trouxe todas as perspectivas desse debate, todos os interessados, a população, o povo e as próprias mineradoras. E isso mostra que a oposição ganha esse debate. Boa noite a todos, meu nome é João Pedro de Luna. Eu queria parabenizar e agradecer a todos que são responsáveis por esse evento e todos os debatedores que chegaram aqui no final. Já entrando diretamente aqui no meu discurso. Se a primeira bancada de oposição realmente quer um desenvolvimento mais sustentável e uma economia melhor, os senhores são muito míopes, porque vocês não estão indo na raiz do problema. Por quê? Qual que é o problema? Por que a gente não vai ter um desenvolvimento sustentável na política de mineração exportadora que a gente tem hoje? Porque não há interesse das pessoas que realmente lucram com essa política de fazer investimento para ter isso melhor. Você quer um exemplo de como que isso é verdade? 1% do custo de investimento em mineração é revertido para a reparação dos danos que eles causam. 1%. Isso é ínfimo, isso é insignificante dentro do dano que a gente causa aqui. Como muito bem trouxe aqui o deputado Lopes, a gente tem problemas gigantescos que são gerados pela mineração, que são até silenciosos, que a gente não consegue perceber. Quando a gente está dinamitando para conseguir abrir buraco, a gente está reverberando problemas estruturais em milhares de quilômetros, 2, 3 municípios de distância. A gente está destruindo estruturas de até casas que existem naquele lugar.
lugar. No escritório onde eu trabalho, a gente representa um cliente que mora a 3 municípios de distância de uma mineração, e a dinamitação que aconteceu na mineração de lá abalou a estrutura da casa dele, que era avaliada em 6 milhões de reais. Uma pessoa que não tem nada a ver com a mineração, que não tem nada a ganhar, e foi prejudicada em 6 milhões de reais. Segundo, a gente não pode comprar essa lógica de que faz sentido a gente ficar exportando o nosso lucro para fora, porque a gente está perpetuando a raiz do problema que a gente tem que discutir aqui. E é essa a minha extensão. Nós estamos perpetuando uma lógica que existe desde a colônia, de que o Brasil é apenas uma reserva de recursos naturais, que tem que exportar matéria-prima para fora, e que a gente trata essas empresas, que realmente são as pessoas que lucram, porque a Vale está aí vendendo minério a preço de banana, porque já foi trazido isso aqui, que não é cobrado imposto em cima dessa exportação. Então, se a gente poderia ganhar 30 bilhões vendendo minério, a gente já deixou de ganhar 135 bilhões com o ICMS, e a gente poderia ganhar ICMS em cima desses 30 bilhões. Então, a gente está abrindo mão de ganhar 4 vezes o que o senhor trouxe aqui, que potencialmente a gente poderia ganhar. Isso não faz sentido. Isso por quê? Porque a gente cria essa lógica de hiperdependência em cima dessas empresas que estão realmente lucrando com a atividade minerária aqui no Brasil. A gente está perpetuando essa lógica colonial, porque essas empresas elas vêm para cá e elas não têm só dinheiro, elas têm capital político também. Como já trouxemos aqui o problema da Lei Candir, a gente tem um problema muito grande de fiscalização. Quando estourou a barragem de Brumadinho, foi revelado que o Brasil tem 15 fiscais de barragem para todas as barragens do Brasil. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não tem como a gente conceber, com um número tão pequeno de pessoas, conseguir fiscalizar e garantir que esse sistema funciona direito. É por isso que as barragens que estouraram estavam com a vara em dia, estavam com vistoria feita. Isso tudo aí estava tudo legal, tudo dentro dos padrões que foram estabelecidos por essas empresas, porque elas têm o lobby e o capital político para fazer o que elas quiserem, porque elas são a metrópole e a gente é a colônia. E a gente não pode comprar essa falácia ricardiana de teoria das vantagens comparativas e ficar achando que vender banana para comprar iPhone vai gerar mais lucro para a gente. Não adianta a gente ficar nesse negócio de hiperdependência de barragem e falar, não, porque o município tem emprego, porque a gente não quer que essas empresas venham aqui e provenham uma mera subsistência para as pessoas que elas empregam, porque a gente está tratando elas numa lógica de quase escravidão. Eu vou construir uma barragem aqui, vou construir uma mineração aqui, eu vou construir uma casa para vocês morarem e eu vou dar dinheiro para vocês comprarem comida. A única diferença aqui é que vocês dependem de mim para trabalhar, em vez de eu dar comida e dar o abrigo, eu dou dinheiro para você comprar a comida e o dinheiro para você comprar o abrigo. Mas quem beneficia disso tudo são as empresas que estão lá fora. Então, a gente não tem interesse em melhorar a situação do Brasil com a política mineradora exportacionista que a gente tem agora, porque a gente externaliza os lucros e internaliza os prejuízos. As empresas que estão ganhando dinheiro com a mineração no Brasil não sentem nenhum dos prejuízos que o Brasil está sofrendo. Então, elas não têm interesse em reparar. Senhor deputado, tanto a primeira bancada como o senhor agora comentou sobre essa lei, que a necessidade dela ser abolida para a gente lucrar com ICMS para venda, certo? Mas a proposta de vocês não é justamente que a gente pare de vender para fora, então como é que a gente vai lucrar com a venda que vocês aí querem é uma abolir? miopia sua na hora de ler a moção, porque a gente está defendendo uma mudança na política exportadora. Se a gente está cobrando imposto, a gente está com uma política de exportação diferente. Isso aí já é positivo para a gente. O nosso modelo agora é esse modelo que eu estou falando aqui, dessa lógica colonial. A gente não cobra imposto, a gente tira o minério, a gente manda para fora, a gente ganha dinheiro com isso? Não. Quem ganha dinheiro com isso? O pessoal que está lá fora. Então a gente precisa de uma política econômica diferente. O que é uma política econômica diferente? Beleza, você quer exportar? A gente precisa da exportação? Ela é tão necessária como vocês falaram? Então, no melhor case de vocês, ainda é melhor que a gente tenha uma política diferente que cobre imposto em cima dessas empresas. Se a gente não cobrar imposto, ficar na mesma política que a gente tem agora, a gente vai continuar sendo uma colônia, como já trouxe aqui o deputado Lopes. A gente não tem interesse para fazer as mudanças que a gente precisa fazer no tempo que elas precisam serem feitas, então a gente vai só depredar os nossos recursos naturais, vai ficar nessa lógica aí, ricardiana, a doença holandesa aqui, como trouxe o deputado Gandra, e a gente nunca vai melhorar. Um dia, os nossos recursos naturais vão acabar. E aí? A gente vai continuar desindustrializado, a gente não teve incentivo nenhum para reparar os danos naturais que a gente teve, a gente não construiu nenhuma indústria, a gente não tem economia alternativa, o pessoal que dependia dessas empresas de extração não tem mais emprego, e aí? Quem que vai pagar o pato? É a população brasileira, né? Eles já pagam o pato. Porque quando estoura a barragem, não morre ninguém na Europa, não morre ninguém nos Estados Unidos, morre o pessoal de Brumadinho. Quem está enterrado na lama lá é o pessoal aqui de Minas Gerais, que tem 67% dos recursos naturais do Brasil. E o Estado mineiro não lucra em nada com isso, porque eles não podem cobrar ICMS em cima do minério que a gente está exportando. Então, se essa economia ela é tão importante assim para o Brasil, por que ela não contribui para o Brasil melhorar? Por que ela não dá dinheiro para o Brasil?
Ela dá dinheiro só para a empresa. Empresa não vai fazer o Brasil ir para frente. A gente precisa que o Estado brasileiro seja atuante e a gente precisa que o Estado brasileiro tenha recursos para poder cuidar da sua população. A política econômica de mineração exportadora atual tira recursos do governo brasileiro, tira recursos da população e externa esses recursos para grandes empresas lá fora e para outros países lá fora. A gente não quer manter essa lógica. Se vocês acham que a gente precisa de mudança, fazer economia verde, o caso de vocês traz a menor possibilidade de mudança. Porque o quadro atual, o status quo, é favorável para as pessoas que lucram em cima desse prejuízo. Quando tem uma situação de desigualdade igual a gente está tendo agora, sempre tem alguém lucrando. Nós temos empresas aqui com um enorme capital político que tem possibilidade de fazer essa mudança, tem recurso para fazer essa mudança, e eles não fazem essa mudança porque eles não querem. Então, se a gente quer que essa mudança aconteça, a gente precisa dar incentivos para que essas mudanças aconteçam. Essa é a primeira lei da microeconomia. E indivíduos reagem a incentivos. Então, o que a gente quer fazer é criar uma política mineradora que incentiva as empresas de mineração a melhorarem o Brasil, a melhorarem o lugar de onde eles estão tirando as reservas naturais deles. Não adianta aqui a gente ficar falando que as empresas investem muito e tal, que não sei o quê. Eu já mostrei que isso não é verdade. É 1% do custo de investimento. E isso não gera melhora, não gera ganho para nenhum cidadão brasileiro que sofre todos os prejuízos dessa mineração. Então, nós não queremos mais ser uma colônia extrativista. A gente quer a independência e a emancipação econômica do Brasil. Muito bom dia a todos. É com muito prazer que eu discurso aqui na minha segunda final de um campeonato grande. Espero que dessa vez dê certo, né? Diferente da última vez. E gostaria de mandar um abraço aqui, especialmente para minha mãe, que com certeza vai compartilhar esse vídeo no Facebook, mas principalmente para o pessoal do Nordeste, que não custa lembrar, é gigantesco. Vamos lá, pessoal. A bancada da defesa, ela fez vários discursos aqui inflamados, né, bacanas e tal, o pessoal aplaudiu, mas ela esqueceu de cumprir um ônus específico. Até porque esse debate não é sobre mineração, é sobre política exportadora dos minérios. E eles têm que explicar para mim como é que essa industrialização, ela de fato vai resolver todos os problemas que a gente tem hoje. Eu sei, gente, que a mineração é complicada, tem muita coisa, Brumadinho e tal, é muito complicado. Mas o que eu quero vender para vocês aqui é a ideia de que hoje o caminho para melhorar esse cenário está na continuidade dessas políticas exportadoras. E aqui eu começo falando com essa questão do custo de oportunidade, para falar da industrialização, retomando um pouco as palavras do deputado Gandra, né? Pessoal, o que vai acontecer se a gente começar a parar de exportar e investir essa exploração para o mercado interno, na industrialização? O processo de industrialização é muito lento. Claro, é óbvio, vocês conseguem imaginar isso. E a partir do momento que a gente decide que a mineração ela vai ser feita exclusivamente para o mercado interno, a produção, a partir desse momento, vai ter que acompanhar a velocidade do mercado industrial brasileiro. E aí a gente tem duas quedas específicas. Primeiro, a industrialização ela começa a atrasar o desenvolvimento econômico do Brasil, porque esse processo é muito lerdo, e a economia que estava girando através da mineração, que é muito veloz e já está dando muitos resultados econômicos para o Brasil, é prejudicada, porque ela vai ter que acompanhar essa produção. Mas aí o deputado Yoshi vem aqui, né, quase gritando e fala, mas arrecadação, ICMS, a gente não arrecada. Deputado Yoshi, quando é para falar de imposto, o governo ele é muito esperto. E ele já criou uma contribuição específica para a atividade mineradora, que é a compensação financeira para a exploração mineral, que só aqui em Minas Gerais, nesse ano, já arrecadou 1,3 bilhões. Então o governo não é burro, não, cara. Ele vai continuar aproveitando essa atividade mineradora. Então, o que a gente precisa é continuar investindo nesse motor, porque ele vai trazer muitos mais benefícios, que eu vou continuar no meu discurso. Mas eu quero reconhecer o Lopes. Os senhores falam como se essa mudança da política fosse proibir a mineração e gerar um caos tremendo. Mas mudar essa política de Estado, tirar os privilégios do BNDES, tirar o privilégio da Lei Candir, vai fazer com que toda a mineração passe para o interno e esse caos seja instaurado? Deputado, você falou muito rápido, não entendi. Desculpa. Mas, felizmente, não vou reconhecer essa pergunta, tá? Foi mal, não entendi, galera. Enfim, continuando, tá? Pessoal, por que a gente precisa investir agora na mineração? Vocês podem falar, mas aí vale a pena investir no processo lento, a gente compensa em outras áreas. Pessoal, a gente precisa falar da volatilidade dos preços em específico, certo? Porque até o Lopes falou, mas os minérios têm data de validade, né? A gente vai explorar e vai acabar, o que a gente vai fazer? Deputado, não é só por isso que os minérios eles são de exploração urgente. Primeiro ponto, a gente tem que aproveitar a balança comercial, já foi muito bem falado aqui do mundo dos commodities, porque existe demanda internacional para isso. Mas a gente não pode correr o risco de perder essa oportunidade, porque ela é muito volátil. A gente já viu, por exemplo, os práticos que minérios às vezes ficam obsoletos da noite para o dia. E um exemplo aqui para vocês é o exemplo das baterias, os celulares de vocês, que até um tempo atrás era feito de níquel e cádmio, e hoje é feito de quê? Íons de lítio. Então, se de hoje para amanhã o minério de ferro parar de ser uma necessidade no Brasil, a gente vai ter, beleza, essas minas aqui que não foram exploradas ainda, porque a gente falta 83 anos para terminar de explorar. E elas não vão valer mais nada. A gente vai perder essa oportunidade de ganhar dinheiro em cima delas, arrecadar para o Estado e reverter esse dinheiro para a industrialização do país. Por favor, fala um pouco mais devagar, tá? Senhor deputado, você pode elucidar para a gente essa questão da tributação? Porque eu estou falando de 135 bilhões, você está falando de 1.
Tudo bem, a gente falou agora da arrecadação que tem sobre hoje especificamente, mas nessa arrecadação você está desconsiderando um investimento próprio que vai ser feito dentro da própria empresa, porque o senhor não disse também como é que a industrialização vai promover uma arrecadação maior, até porque existem atividades específicas que vão ser reduzidas, como eu falei, a industrialização não vai ser tão grande e vai ter um prejuízo muito maior do que essa arrecadação que eu falei. Vamos lá. E aí, vamos continuar. A gente já viu que tem que ser agora, é urgente a mineração. Outro fator geopolítico é importante considerar aqui, que é o poder de barganha que o Brasil tem e a relevância econômica que ele tem por ser um exportador de minérios. Pessoal, já foi citar aqui o exemplo da China, né, que está necessitando muito de minérios e tem a guerra comercial e compra. Eu cito aqui outro exemplo específico, a Índia. Diferente da China, né, que está diminuindo o interesse por minérios, a Índia, que está se industrializando e faz parte dos BRICS, está aumentando cada vez mais, pessoal, cada vez mais a demanda por isso. E o Brasil, como ele tem uma balança comercial, ele não só vende minérios, ele também compra. Então é importante que ele mantenha boas relações com os países que também produzem minérios para que ele tenha sua demanda abastecida. Se a gente se volta apenas para o mercado interno, beleza, a gente vai ter os minerais que a gente tem aqui. Mas não é só isso que a gente precisa. A gente precisa dessa comunicação boa, dessa balança comercial eficiente, para que a mineração, de fato, faça sentido no contexto de exportação. E aí a gente tem, caso acabe, tipo assim, já mostrei para vocês que a gente encerrar essas atividades é muito danoso, porque vai ser uma mudança muito brusca. A gente não tem como acelerar o processo de industrialização para compensar essa queda brusca de produtividade. E aí você causa uma crise no ecossistema econômico legal. Por dois motivos. Primeiro, que a mineração não é só importante para a economia do país. Ela é a atividade que mais descentraliza a renda no Brasil, pessoal. Por quê? Um motivo simples. Porque a atividade econômica vai ser exercida onde tem a mina. As pessoas não escolhem fazer isso. Diferente das indústrias, por exemplo, que se concentram nos grandes centros, por exemplo, São Paulo e região arredores, você tem uma economia muito descentralizada que vai não só beneficiar aquele trabalhador que não é qualificado, que está naquela região, mas a própria criação desse ecossistema. O cara que vende pão para ele, o cara que povoa aquela cidade, comércio local, toda essa estrutura vai ser prejudicada por um processo de industrialização que vai beneficiar os grandes centros mais uma vez. Então a gente não pode ignorar o stakeholder desse debate. Mas ainda falta um. Ainda falta um que eu reconheço que é o mais difícil, que é o ambiental. Mas beleza, João Lucas, cara, Brumadinho, pessoal enterrado na lama, complicado. Vamos lá. A pressão, gente. A pressão para a resolução dos problemas ambientais vem para onde? Reflitam. Um país que tem Bolsonaro como presidente, está disposto a resolver alguma coisa no âmbito ambiental? Não está, certo? A gente precisa do quê para resolver esses problemas? Pressão externa, dos stakeholders externos. Pessoal, a Vale tem grandes clientes internacionais. E quando ela se preocupa em adotar medidas que valorizem essa questão ambiental, não é porque ela está com medo da pressão do governo, não, porque o governo está nem aí para a questão ambiental. Na verdade, ela está preocupada com a queda dos lucros dela por conta dos investidores internacionais. Na verdade, então, é essa exportação que possibilita esse diálogo com os investidores internacionais que estão mais interessados do que o Brasil nessa manutenção do meio ambiente, enfim, na preservação ambiental, e é aí por isso exatamente que a gente tem que se focar na atividade exportadora, porque são eles que vão exercer essa pressão interna e não a proibição do governo. E é por isso, pessoal, que vocês têm que mentalizar que, sim, a gente está passando por um período muito complicado, sim, a gente reconhece as falhas, a gente está passando por um período de transição, mas a gente não pode deixar essa lama cobrir nossos olhos. A gente tem que saber que eu, assim como vocês que são aqui de Minas Gerais, tem um orgulho da atividade mineradora, porque ela é uma das atividades mais importantes do Brasil e carrega essas pessoas que são de regiões mais próximas e menos capacitadas no colo. A gente precisa, pessoal, precisa pensar principalmente nos mineiros. Muito obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Luca Gabriel, sou estudante de Economia da UFMG, atual diretor de debates do Senatus, e gostaria de finalizar o nosso caso enquanto bancada de defesa. Então, 3 sessões nesse discurso. Em primeiro lugar, alguns pontos de refutação à bancada de oposição, depois expandir o nosso case enquanto extensão de defesa, e, por fim, por que nós vencemos esse debate. Então, em primeiro lugar, o primeiro ponto de refutação, em particular a primeira defesa, a primeira oposição desse debate. Eles falam sobre o investimento, eles falam sobre a modernização, e aqui eu gostaria de fazer um exercício. Mesmo no melhor cenário para a bancada de oposição, mesmo no melhor cenário em que a acumulação de capital que eles pregam funcione, mesmo que o processo seja rápido o suficiente, na direção certa, no sentido certo, mesmo assim, no final do processo, a lógica perniciosa que nós apontamos enquanto extensão da bancada de defesa ainda persiste. Nós ainda temos uma lógica colonial, nós ainda temos a mesma lógica que nós apontamos com maestria na extensão da defesa, no final desse processo de modernização, de investimentos que os senhores tentam pintar. Então, no melhor cenário da bancada de defesa, esses investimentos e essa modernização são tão difusos e tão desconhecidos que é impossível para a bancada de oposição provar que eles compensam os danos causados pelo que nós apontamos aqui. Mas no pior cenário da bancada de oposição, o processo não compensa pelos lucros sendo mantidos retidos e não reinvestidos da forma como eles pregam, e ainda assim, mais uma vez, a nossa lógica negativa permanece. Então,
Passando em frente. Por fim, o argumento também da descentralização, que vem com a segunda bancada de oposição. Esse argumento tem alguns problemas. O primeiro deles é a relevância, mas, em segundo lugar, também a veracidade, que nós mostramos aqui que essa descentralização, na maioria das vezes, não funciona dessa forma. Na maioria das vezes, nós continuamos com a mesma lógica colonial, em que poucos centros exportam para a grande metrópole, no caso, as novas metrópoles, no caso, os países desenvolvidos que se beneficiam dessa lógica e desse processo, e nós não nos beneficiamos de todos esses benefícios que os senhores tentam pintar. Primeira posição. Nos últimos 20 anos, a maior parte do investimento em rodovias e portos do Brasil veio da Vale. Como é que você vai dizer se esse investimento não vem, se eles não reinvestem isso, se está vindo tudo de lá mesmo? Mais uma vez, no melhor cenário possível, os senhores não conseguem cumprir o ônus de provar que esses investimentos compensam todos os danos que nós estamos citando desde o primeiro discurso aqui. Mas, em segundo lugar, esses investimentos não necessariamente correspondem a política minerária exportadora, que é ônus da bancada de oposição defender aqui nesse debate. Seguindo em frente... antes, deputado. Deputado, a mineração representa 4% do PIB nacional, exclusivamente concentrado aqui em Minas Gerais. Eu quero que o senhor me garanta como a industrialização vai favorecer esses municípios que hoje são beneficiados pela mineração. O senhor reclamou da velocidade, se o senhor puder repetir um pouco mais lento. Porque hoje a mineração beneficia especificamente os municípios de Minas Gerais. Eu quero saber como a industrialização também vai beneficiar diretamente esses municípios. Na nossa lógica, e eu vou abordar isso aqui no nosso ponto, nós resolvemos esse problema do subdesenvolvimento. Eu vou chegar lá nesse instante. Então, segunda sessão desse discurso, a expansão do nosso material enquanto segunda bancada de defesa. Nós falamos da perpetuação da lógica colonial, no sentido político, econômico e social. No político, o que acontece por meio dessa política minerária exportadora, que nós temos é a captura do poder político por uma pequena elite econômica. As grandes mineradoras, que são grandes e poucas empresas, como, por exemplo, a Vale, e que, para além da Lei Candir, que foi muito tratada nesse debate, acontece sistematicamente de diversas outras formas, em diversas outras instâncias. Nós falamos sobre os problemas de fiscalização, como que as barragens que estouraram, na maioria das vezes, tiveram problemas de fiscalização, que elas conseguiram passar por processos de formas escusas, passar por processos de formas que elas não deveriam, e isso acontece porque essas empresas frequentemente, não vou aceitar mais pontos, frequentemente atuam por meio de lobby, por meio de doações para políticos, e essa lógica colonial ainda acontece em sentido político, mas também no sentido econômico, que é a perpetuação do subdesenvolvimento. A bancada de oposição vem aqui falar sobre os empregos e rendas geradas por meio dessa política, mas, em primeiro lugar, nós respondemos isso dizendo que isso é uma mera subsistência dessas pessoas, que essas pessoas, frequentemente, poderiam estar melhor fora dessa política minerária exportadora, e elas são mantidas reféns das empresas que chegam nesses lugares, que geram algum emprego e alguma renda e mantêm essas pessoas nesse estado de mera subsistência. Mas, em segundo lugar, e a segunda resposta para isso, é que, na comparativa, o nosso modelo, o modelo em que nós não compramos a retórica vendida pelos países desenvolvidos, que é uma retórica apontada pelo livro Chutando a Escada, de que eu gosto muito, cuja ideia é que os países desenvolvidos ascenderam por determinados meios econômicos e, na hora de os países subdesenvolvidos ascenderem por esses próprios meios, eles chutam a escada desses países. Eles não permitem que eles utilizem dos mesmos mecanismos que vão muito além de colonialismo, que vão muito além de políticas de subsídio, esse tipo de coisa que eles frequentemente criticam, mas também a que nós criticamos aqui, que é essa política defendida pela bancada de oposição. Então, o que nós mostramos é que, na comparativa, essa política que eles defendem aqui perpetua o subdesenvolvimento e nós estaremos melhor dentro do nosso modelo. Mas também a perpetuação da lógica colonial no sentido social. Nós falamos da hiperdependência das pessoas, é a lógica de manter uma população refém das empresas que chegam nesses lugares e dominam todos esses lugares, numa espécie de síndrome de Estocolmo, em que a Vale consegue destruir cidades e assim que ela vai embora, a população pede que essa empresa retorne, porque ela não consegue mais se ver livre dessa empresa. Mas, em segundo lugar, nós falamos também dos prejuízos nacionais e socializados entre todas as pessoas e os benefícios privados e pessoais. Passando para a terceira sessão do meu discurso, por que nós vencemos esse debate? Não apenas a bancada de oposição, mas porque nós enquanto segunda bancada de defesa, também trouxemos materiais melhores do que a primeira bancada de defesa. Eles falam sobre a lógica de dependência, da quebra do paradigma, de mudar a lógica de produção, e no nosso caso é que, mesmo se a bancada de oposição conseguir provar a importância da política minerária e
da mineração como um todo, nós ainda assim vencemos, porque ela pode existir, porém, em uma outra lógica, não exportadora, mas de benefícios internos e para toda a população. E mais do que isso, nós falamos para além da Lei Candir, para além dos benefícios fiscais concedidos a essas empresas, esses danos são intrínsecos à política minerária exportadora. Então, nós, enquanto segunda bancada de defesa, resolvemos o cerne do problema desse debate. Nós resolvemos o desenvolvimento socioeconômico de médio e longo prazo do Brasil. Não queremos parar de exportar, como a bancada de oposição parece tentar pintar em alguns momentos, mas sim mudar a lógica como ela funciona, deixar de subsidiar essas empresas, cobrar impostos, mas sim estimular que empresas venham para cá para que nós não exportemos para sempre, porque em algum momento esses recursos irão acabar e aí estaremos todos ferrados. Boa noite a todos, meu nome é Caio. Eu não quero deixar o deputado Lopes desamparado. Eu ouvi a sua pergunta, eu gostaria de respondê-la. A gente não está tratando a mineração como se ela fosse acabar. Na verdade, é vocês que fazem isso quando apontam diversos problemas da mineração e não da exportação. O que a gente quer fazer e o que o João Lucas demonstrou antes mesmo de você perguntar é que quando você equipara, quando você valoriza a produção nacional, que ainda é muito pouca, você vai baixar o nível de mineração. Você vai ter pouca mineração, e é isso que sustenta os nossos argumentos. E, de fato, eu não gosto de ver que a balança comercial tem uma alta porcentagem de mineração. Eu também quero que a gente tenha mais indústria, mas não foi demonstrado por nenhuma das bancadas de defesa como a moção vai ajudar a indústria nacional. O que a gente vê é, peraí, a gente tem 20% de mineração, a gente tem que aumentar a indústria para diminuir a porcentagem. O que a bancada da defesa fala? Vamos fazer o contrário. A gente diminui a porcentagem da mineração, que aí aumenta a porcentagem da indústria, sem não mudar nada. Agora, eles falam que tem um grande prejuízo à indústria nacional. Eles não falam como é que a moção vai melhorar, mas falam que a oposição vai prejudicar. E aí eles têm o exemplo da Venezuela, quem está exportando petróleo e não faz mais nada. Pessoal, o problema é você pegar esse dinheiro, você confiar só nessa função, só nessa atividade, ignorar o restante. Não é você considerar essa atividade relevante. Senhoras e senhores, o problema não é você exportar e receber dinheiro. O problema que eles apontaram é o que você faz com esse dinheiro. É a política não de exportação, mas como utilizar os recursos que vêm da política de exportação. Deputado? Estão sendo retidos na fonte e a gente não tem acesso a eles por meio do Estado, porque a gente não consegue tributar direito esse recurso? São meus dois seguintes pontos. O primeiro é o do imposto, e aí eu só menciono que o ICMS não é cobrado. Primeiro, esse é só um imposto. Tem diversos outros. Ah, mas para esse aí foi só 1 bilhão e o ICMS são muitos bilhões. Senhores, a gente citou uma contribuição, ela não é a única que existe. Segundo, para calcular quanto a gente lucraria com o ICMS, eles estão partindo do pressuposto que, a partir do momento que a gente passa a cobrar ele, a produção vai ser a mesma, mas não vai, porque o imposto é um desincentivo na produção. Então, consequentemente, a gente vai ter menos produção e vai lucrar menos. E eu chego mais. Pessoal, o problema do Brasil não é pouco imposto. A gente tem uma carga tributária extremamente alta. Se a gente tem que trabalhar de alguma forma, é para diminuir o imposto e não para criar mais um. Deputado Gandra? A questão não é citar todos os impostos e o valor que a gente arrecada com cada um. É falar que o ICMS não é o único imposto e que a gente não está simplesmente vendendo a preço de banana. Eu vou adiante, eu quero pegar exatamente a extensão da defesa, que é a parte mais importante que vem do outro lado. É um ponto muito importante que é internalizar o lucro e externalizar os prejuízos. O que parece? Parece que a gente tem vindo vários americanos, eles chegam aqui, eles pegam todo o nosso ouro, eles vão embora e não fica nada aqui. A gente só fica com prejuízo. Mas não é isso que acontece. Qual é a maior empresa no Brasil? Qual é a empresa que melhor minera o Brasil? É a Vale, que é uma empresa nacional. E sabe quem são dois acionistas fundamentais da Vale? Primeiro, o próprio governo brasileiro é um acionista da Vale e lucra diretamente com a mineração, mas você também tem alta porcentagem de fundos de pensão de funcionários públicos. Então, nesse sentido, você tem sim dinheiro ficando do Brasil. A gente não está externalizando, a gente está recebendo esses valores. E a proposta da defesa vai gerar um efeito cascata econômico que é extremamente prejudicial. O João Lucas trouxe um ponto essencial, que são as populações periféricas, populações que não são instruídas e dependem da mineração.
E uma coisa que vocês não podem se enganar é que a gente não está falando só daquela pessoa que trabalha na mineração e vai ficar desempregada, porque, como eu mostrei no meu primeiro ponto desse debate, a produção vai diminuir. Eu estou falando também não só da família dela, a gente está falando do ecossistema econômico, a gente está falando da pessoa que faz o pão para aquela pessoa, a gente está falando de todo o comércio daquela cidade. Essas cidades vão ser apagadas do mapa. E quando o João Lucas perguntou, eles não demonstraram, o IP da defesa não demonstrou como essas cidades vão sobreviver. Sabe o que elas vão fazer? Eles vão ter que ir para a cidade grande, vai ter um êxodo dessa região, e quando chegar aqui, ele não vai ter o que fazer, ele não vai ter uma função. Ou ele vai ficar desempregado, ou ele vai ficar num subemprego. Eles querem que a gente não seja, de forma alguma, uma colônia extrativista, mas eles querem que nós nos tornemos, de um certo modo, um país que tem indústria, mas que as pessoas da indústria não têm capacidade. Ademais, a gente tem que entrar no clash ambiental. O clash ambiental é muito importante porque ele já é, de certa forma, prejudicial à atividade da mineração em si. A atividade da mineração em si, ela prejudica o meio ambiente, de certo modo, como bem concedido pela primeira oposição. Mas a gente vai além. A gente mostra como a política de exportação, em detrimento de uma política puramente de importação, tem sim um efeito em diminuir os danos ambientais. Por quê? Porque o nosso governo brasileiro, com esse ministro do Meio Ambiente, não quer de forma alguma punir essas empresas, não quer dar um incentivo negativo para essas empresas. Então, quando você externaliza isso, quando você se relaciona com empresas estrangeiras e com a população estrangeira, você vai ter, faticamente, uma pressão na Vale para diminuir os danos ao meio ambiente. Se perguntem se a Vale gasta algum dinheiro tentando se precaver, é por causa do nosso governo? Não é. E aí a UIP da defesa cita o livro Chutando a Escada, que é basicamente essa ideia de que os países ricos se desenvolvem e depois querem tirar os nossos mecanismos de desenvolvimento. Mas eles não percebem que são exatamente eles que estão chutando a nossa escada. Porque o Green Deal, por exemplo, no Congresso dos Estados Unidos, não teve votos nem mesmo do Partido Democrata, nem mesmo do partido da deputada Hortas, que propôs essa medida. Então, o que a gente está fazendo no final das contas? O que a gente está defendendo aqui? A gente está colocando os Estados Unidos, a gente está colocando a China, continuando a sua mineração, e a gente vai reduzir de forma significativa a nossa produção. A gente precisa desses recursos da mesma forma que os outros países precisam. E se alguém tem que se sacrificar pelo meio ambiente, é também a gente, mas muito mais esses outros países. E um ponto fundamental também que o João Lucas traz na sua extensão é o ponto dos avanços tecnológicos. A gente não pode somente ficar esperando e ir com calma, vamos minerando com calma, não tem pressa, porque amanhã todos esses recursos podem se tornar inúteis. E aí o que a gente vai fazer com todo esse minério que está debaixo da terra? Nada. E por um ponto também fundamental que foi apontado pela primeira defesa, são os investimentos do BNDES. Mas percebam, esse é um debate relacionado a se o Brasil deve ou não incentivar as suas empresas. Ele não está vinculado com a exportação. O BNDES pode ajudar a Vale quando ela está importando, pode ajudar a Vale quando ela está exportando. Isso não significa que a gente está aqui fugindo da moção. Eles estão fugindo da moção. Senhoras e senhores, a gente demonstrou que a gente tem uma necessidade econômica de conseguir minerar os nossos dados. A gente conseguiu demonstrar que o clash ambiental ele existe como natureza da questão mineral, mas que o melhor ponto para trazer para o lado da mineração foi da extensão, e no final a gente pode concluir que a gente precisa subir essa escada, a gente precisa usar esse dinheiro bem. O problema não é a exportação, a gente tem que acertar o foco, porque senão a gente vai discutir e nada vai mudar. Muito obrigado. Foi um ótimo torneio, um dos maiores níveis de qualidade, este aqui, Open Minas, foi um dos maiores níveis de qualidade que eu já vi em torneios de debate que nós organizamos, e já são muitos que nós organizamos. As quartas de final falam por si só, as 16 duplas classificadas, e as duplas que não fizeram break, se a gente for contar ali para baixo, umas 20 duplas, ainda dá muita dupla qualificada que poderia estar tranquilamente nesse break. Então, uma salva de palmas para vocês, debatedores maravilhosos. E essa final não sintetiza o que foi o torneio, porque esses debatedores estão aqui, porque vários de vocês poderiam estar fazendo jus a essa final aqui também. E é isso que eu sinto nesse torneio, tanto que eu tenho sofrimentos de adjudicação aí, pelo menos uns 3 ou 4 para lidar nos próximos 15 dias aí que eu vou ficar remoendo. Poderiam ser resultados diferentes. O que eu tenho a dizer é que a dupla campeã tem pelo menos um membro que nunca ganhou o Open Minas. Isso resolve alguma coisa? Não, né? Bom, tirando a piada fraca, sem mais delongas, eu vou anunciar de uma vez os campeões do 5º Open Minas Torneio de Debates 2019 são Arthur Ganda e Pedro Lopes!